Aí, pessoal, vamos então agora soltar o segundo vídeo, né, que seria de obtenção. Esse vídeo, ele é do Telecurso 2000, tá? Foi utilizado muito na época lá, assim, mas assim, na minha opinião, é o mais rico que tem e mais didático, né? Então, é bem mais fácil a gente assimilar o que nós falamos aqui, tá bom? Vamos ver lá. Olá, hoje nós vamos falar sobre o número um. Não, o número um não é o metal mais usado, nem é o metal mais valioso. O número um a que eu me refiro é o mais antigo, o cobre. O cobre é mais velho do que Roma. Ele é usado pelo homem há cerca de 6.000 anos. Então, está preparado? Pois então vamos meter a mão no cobre e aprender o máximo sobre ele. Você vai conhecer as propriedades do cobre e algumas das suas principais aplicações. Vai ver como é o processo de obtenção desse metal e os cuidados que se deve ter com o meio ambiente na sua exploração. Nela nada te faltará. Terra cujas pedras são de ferro e de cujas montanhas extrairás o cobre. Está vendo só? O cobre está aqui na Bíblia. Quer dizer, o valor desse metal vem pelo... Mas não é esse texto não, tá? Quando eu me refiro ao cobre, tá? Esse é um outro texto que ele pegou aí. Tá enganado? Deve ser alguma coisa voltada para a questão da época do rei Salomão. O que eu citei para você é no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, tá bom? Pelo menos desde aquele tempo. Os antigos davam muito valor, muita importância aos territórios que tinham metais como o cobre. Dizem até que as minas do rei Salomão seriam minas de cobre. E pensar que tudo começou provavelmente por causa dessa cor avermelhada que até hoje deixa a gente encantado. Coisa mais linda, né, Edgar? Eu acho que é por isso que os antigos gostavam tanto de produzir peças de cobre, sabia? Mas não é só isso não, dona Nilza, não é só pela beleza não. Eu tô lendo aqui que o pessoal logo descobriu que o cobre era um metal muito diferente. Diferente como? É, que eles descobriram que o cobre era mole e fácil de trabalhar. E outra, que ele não lasca, que quanto mais eles batiam, mais duro ele ficava. Mais um metal que faz o gênero bate que eu gosto. Eles descobriram isso. Descobriram que o cobre era um metal que dava para ser trabalhado a frio. Daí começou a produção de uma série de produtos de cobre pelo mundo afora. No começo eram brincos, colares, pulseiras, depois vasilhas, taças, ferramentas e armas. Muito legal a história do cobre, né, Edgar? Mas o que eu queria saber mesmo é qual é a do cobre? Como assim? Qual é, do ponto de vista químico e físico, entende? Entendi, mas não compreendi. Eu acho que ela quer saber mesmo o que é o cobre. O cobre é um metal não ferroso e não magnético. Ele se funde a 1080 graus Celsius e depois da prata é o melhor condutor de eletricidade e calor. Ele tem muitas qualidades. Além de ser dúctil, é maleável e também pode ser laminado a frio ou a quente. Vamos esclarecer mais uma coisinha sobre o cobre. Professor, por favor, é verdade que o cobre não se altera em contato com o meio ambiente? De tal forma, isso é verdade, que o cobre não se oxida. Mas em contato com a umidade do ar, ele forma uma camada esverdeada que o povo chama de azinhavre. Ô, gente, é legal ele ter tocado nesse assunto aí. Se vocês olharem, né, nos dias de hoje, pois vocês dão uma gulgada lá que vocês vão ver isso daí. A Estátua da Liberdade, que fica lá bem na entrada lá de Nova York, lá tal, na ilha de Manhattan, se eu não estou enganado, ela é completamente verde claro, um verde bem claro, assim, bem, até bonito. É exatamente esse zinabre que ele falou aí. Essa oxidação, ou seja, a umidade que vai fazendo isso daí. Como ela fica numa ilha, né?
quando ela foi montada lá, ela era inteira de cobre, ela era avermelhada daquele jeito. Depois, com o passar do tempo, ela foi pegando aquele tom esverdeado que ela tem nos dias de hoje, tá bom? Outra coisa também, esse zinhabre que ele falou, se você olhar na bateria do teu carro ali, aquele mesmo nos polos lá, onde você prende ali assim, de vez em quando, depois de passar muito tempo assim, esse zinhabre ele começa a atrapalhar a condutibilidade elétrica ali. Às vezes tem que tirar dali, dar uma limpadinha, tá, e colocar de novo ali. Tem que passar uma bucha, uma lixa, alguma coisa assim, para poder retirar esse acúmulo aí desse zinabre aí. Guilherme, volta só um pouquinho aí, só para repetir essa fase aí, tá? E mostrar como é que tá escrito ali, né? É exatamente isso, azinhavre que a gente fala. Só que o dito popular virou assim, zinabre. Tá certo? Então as pessoas falam, mas a pronúncia correta é aquela ali, azinhavre. Tá bom, gente? Continuando. Chama de azinhavre. Esse processo de azinhavre mostra que o cobre não é perfeito. Não, e também tem isso aqui, né? Como assim? Edgar, o cobre é caro pra caramba. Eu acho até que é por isso que a gente chama dinheiro de cobre. Por que será? Será que porque tem pouco? Será que é difícil extrair da natureza? Ou o processo de produção é caro? O cobre tem mesmo um problema, ele é caro. Agora, ele é caro porque é escasso, é raro, é muito difícil de ser encontrado na natureza. Há muito pouco cobre na crosta terrestre, apenas 0,007%. Por isso mesmo, ele vem sendo substituído em muitos casos pelo alumínio. Agora, o cobre tem características especiais que fazem dele um metal excelente para determinadas aplicações, como você vai ver. O cobre é muito usado na produção de componentes de radar, enrolamentos de rotores, caldeiras, tachos, radiadores, junta para automóveis, peças para ar-condicionado, geladeira e assim vai. O cobre também é usado como elemento de liga porque ele aumenta, no aço, por exemplo, a resistência à corrosão. Já quando o cobre é adicionado ao alumínio, aumenta a resistência mecânica. Você está interessado? Você ficou a fim de descobrir o cobre? Então, fique por dentro. O Brasil tem jazidas de cobre no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Goiás e na Bahia. Mas os maiores produtores de cobre em todo o mundo são o Chile, a África e os Estados Unidos. Se você está afim mesmo de explorar o cobre, nós vamos mostrar como é feita a obtenção desse metal. Preste atenção. O cobre não é um metal muito fácil, não. Além de ele existir pouco na natureza, ele costuma aparecer escondido no meio de outros materiais. O minério de cobre que a gente pode explorar economicamente é este aqui. Chama-se calcopirita e é uma mistura de cobre, enxofre e ferro. Existe também um outro minério onde a gente pode extrair o cobre, que é a calcosita, e é uma mistura de cobre e enxofre. Fique por dentro deles. Tanto a calcosita como a calcopirita têm enxofre em sua composição. Por isso, são chamados de minérios sulfetados. E como são sulfetados, eles não se molham na água com produtos químicos. Agora você vai ver as etapas de obtenção e processamento do cobre, começando pela trituração e moagem. Primeiro, o minério passa por um triturador e logo depois por um moinho. Ele vai sair em pedaços que têm entre 0,05 e 0,5 milímetros. Depois, vai para a próxima etapa, chamada flotação ou concentração. O minério moído vem para este tanque cheio de água com produtos químicos. As partículas que não contêm cobre formam um lodo, chamado ganga, e vão para o fundo do tanque. Como o minério sulfetado não se mistura com a água com produtos químicos, ele flutua, formando uma espuma concentrada na superfície do tanque. É por isso que se chama flotação ou concentração. Quando a espuma é decantada e filtrada, o que acontece? Obtemos um concentrado de 15 a 30% de cobre.
Então, gente, essa espuma que ele falou aí, é que nós vimos, nós estamos vendo aí, é aquela que foi falada no vídeo anterior, que seria as bolhas que ele comentou, tá bom? E a flotação por causa disso, porque ele flota, ele sobe e vai para cima, né? Por isso que não dá aquela mistura com a água, com os produtos químicos, ok? E aí estamos prontos para a etapa seguinte, a obtenção do mate. O concentrado já decantado e filtrado vai para um forno junto com os outros fundentes. Este forno se chama revérbero. Boa parte do enxofre e das impurezas do cobre é eliminada aqui. E o material que sai desta etapa já tem entre 35% e 55% de concentração de cobre. É o chamado mate. Já podemos ir para a próxima etapa, a obtenção do cobre blister. O mate é levado para o conversor, onde acontece a oxidação. Assim, o enxofre e o ferro são eliminados e se obtém o cobre bruto, também chamado de cobre blister. Ele já em pureza de 98 a 99,5% e está pronto para ser refinado. A refinação do blister pode ser térmica ou eletrolítica. Na refinação térmica, o blister é fundido, eliminando mais impurezas. Ele alcança então 99% de pureza e está pronto para o uso comercial, sob a forma de chapas, tarugos, barras, fios ou tubos. Já a refinação eletrolítica é feita por eletrólise, como no caso do alumínio. A passagem da corrente elétrica por uma solução saturada proporciona o cobre puro, ou melhor, com 99,99% de pureza. É o chamado cobre eletrolítico, muito usado na indústria eletroeletrônica. Além disso, o cobre é um elemento dominante em muitas ligas, como o latão e o bronze. E além disso, ele pode ser utilizado e reutilizado muitas vezes, porque ele é totalmente reciclável. Mas não pense... Ó, gente, essa imagem que ela tá fazendo, ela tá gravando isso daí, você percebe que tem algumas estátuas lá atrás, tá? Essas estátuas são de cobre, tá bom? Então, por isso que não é à toa que ela está gravando aí, ok? que a produção do cobre é ecologicamente correta por natureza. É preciso muito cuidado para produzir cobre sem poluir. É muito difícil, viu? Como é que é, hein, Edgar? Não, é que eu tava lendo aqui que o processo de obtenção do cobre causa muita poluição. Por isso que eles precisam desses sistemas de filtros. Os filtros são usados para coletar o pó gerado pelos gases dos calcinadores, fundidores e conversores. Aquilo lá faz uma fumaceira braba, que faz um mal danado. Isso sem falar, claro, no desperdício de metais que vão para o espaço junto com esse pó, né? Mas eu li também que essas partículas de poeiras podem ser pelotizadas, ou seja, transformadas em partículas maiores antes de serem recicladas. Essas soluções também podem ser recicladas ou neutralizadas e devolvidas ao meio ambiente sem nenhuma poluição. Você sabe o quanto é importante controlar a poluição nessas atividades de obtenção e beneficiamento dos metais. Mas vale a pena dar uma boa estudada nisso consultando livros e revistas especializadas. E vale a pena também rever tudo que você aprendeu acompanhando a revisão dessa teleaula. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu várias coisas sobre o cobre. Você conheceu as principais propriedades desse material, assim como algumas de suas aplicações em produtos industriais. E acompanhou todas as etapas da obtenção e do beneficiamento do cobre. Olha, eu vou cobrar uma coisa de você. Você vai abrir o seu livro na aula sobre o cobre e vai dar uma boa estudada. E vai fazer, inclusive, os exercícios. Na próxima aula tem mais cobre e eu vou cobrar isso de você. Tá legal? Até lá. Bom, ele fez o trocadilho aí com cobre, né? De cobre, cobrar, né? Então, a gente vai agora também já então para nossa quarto bloco de exercícios, ok? Vou te cobrar isso agora também. Ele cobrou cobre, cobrou exercício e eu cobro vocês agora. 5 minutinhos, galera, para fazer a parte 4 aí. Já tá finalmente já.
40, 90, 16, 80. A gente vai já pro último slide, Guilherme, entendeu? O quê? Eu não entendi, Guilherme. Oi. Eu gostei tanto da nossa última teleaula sobre o cobre que acho que deveríamos repetir a dose e continuar a falar no mesmo assunto. Ainda há tanta coisa a aprender sobre o cobre, esse metal tão importante, tão antigo. Você topa estudar um pouquinho mais sobre o cobre? E solta o de reciclagem de cobre? Tá. Acho que nem precisa, né, Guilherme? Eu vou falar só das ligas só então, eu comento uma coisa sobre a reciclagem e pronto. E aí encerra a aula. Porque eu vou falar de liga agora, que é o último slide mesmo, então já. Deu 5 minutos já ou não? Vamos lá então. Olá pessoal, estamos de volta. Bom, gente, então vocês viram aí as fases de obtenção. Você vê que é um negócio tanto quanto simples, né? Porém, bastante caro, porém, bastante complicado de se ter, né? A gente estava comentando agora há pouco a questão da reciclagem, né? Porque apesar de ser uma forma bem poluente, né? De ter o processo de fabricação do cobre, também a gente tem um grau de reciclagem muito boa, né? Basta querer reciclar. Então daí, eu lembro quando eu era garoto, uma das coisas que a gente sempre vivia atrás era de alumínio e cobre, né? Porque o cobre era um tanto quanto caro, né? Então sempre valia a pena você pegar uns pedaços de fio. Eu lembro que quando o pessoal tava lá
fazendo instalação de postes, as coisas assim, né? Principalmente com a parte elétrica assim. Os caras ficavam cortando, caía aqueles pedaços de fio embaixo, a gente catava tudo para depois tirar a capinha e revender. Bom, gente, então, vamos falar então um pouquinho a respeito das ligas de alumínio. Vamos falar só de algumas, tá? E vocês até devem ter visto que caiu na perguntinha aí, né? Mas só para vocês terem uma noção. Então, nós vamos ter como ligas de alumínio, né? Nós vamos ter liga de alumínio, liga de cobre, né? Temos primeiro, vou pegar essa ordem aqui. O cobre é alumínio, né? Que é o cobre mais Al, né? Que também tem lá suas vantagens. Cada um deles tem suas vantagens por causa das suas propriedades físicas, tá bom? O cobre mais o níquel, correto? Que vai dar um cupro-níquel lá em cima, lá, que é a alpaca, tá certo? Que quando o cobre-níquel vai somado com o zinco, se transforma em alpaca, né? Então ele também tem umas propriedades muito boas. Tem o cobre mais o zinco, onde a gente forma o latão, industrialmente também é muito utilizado. E também temos o cobre mais o estrôncio, né? Onde a gente tem o bronze. Estrôncio? Acho que é estrôncio. Onde a gente vai ter o bronze. É isso, estanho. Falei errado. Usei é que eu puxei na memória aqui, deu um tilt. Então, o bronze, que é a terceira medalha em competições, né? Tem ouro, prata e bronze. Ou seja, a nível de valor, assim, nível de um metal mais valorizado, então nós temos aí a medalha de bronze, né? Então, só para vocês terem noção do grau de valor que tem esse metal. Bom, gente, então já vimos que o cobre é caro por causa da obtenção dele, com a obtenção das peças, né? Um processo muito dificultoso. E então tem suas ligas aí. A gente vai ver um vídeo agora falando só sobre ligas, só para vocês terem um complemento do que nós temos aqui quando falamos de liga, tá bom? Dá uma olhadinha aí, gente. Oi. Eu gostei tanto da nossa última teleaula sobre o cobre que acho que deveríamos repetir a dose e continuar a falar no mesmo assunto. Ainda há tanta coisa a aprender sobre o cobre, esse metal tão importante, tão antigo. Você topa estudar um pouquinho mais sobre o cobre comigo? Topa? Então vamos lá? A gente vai continuar a estudar o cobre na nossa teleaula de materiais de hoje. Você vai conhecer as principais ligas de cobre, como o bronze, o latão e a alpaca. Hoje em dia, o cobre é tão importante que ninguém consegue acender uma lâmpada ou ligar uma televisão sem ele. Agora, se o sujeito quer estudar mecânica e conhecer mais sobre os metais, e sobretudo se ele quiser construir um kart, então ele tem a obrigação de conhecer o cobre a fundo. Bronze, cobre, estanho. Acaso. Gente, que isso, Edgar? Poesia concreta. Que nada, Neuza. Imagina se isso fosse poesia, seria poesia metaleira. É que eu estava estudando aqui sobre o cobre e fiquei surpreso. Não diga. É verdade, quer ver só? Ó, o bronze é a liga metálica mais antiga que existe. Mais antiga que a Liga das Senhoras Católicas. Pô, Neuza, eu tô falando sério. O bronze é a liga metálica mais antiga que existe. Tão antiga que é citada várias vezes na Bíblia. Aí, eu não falei uma liga católica. Ô, Neuza, o bronze é a liga mais antiga que existe. É formada de cobre e estanho e foi descoberta cerca de 4.000 anos antes de Cristo no Oriente Próximo. Já sei, Edgar. Foram os 3 reis magos que descobriram o bronze. Ai, a Neuza tá afim de me azucrinar, viu, pessoal? Não liga, não. Ela acredita se quiser. Eu acredito sim. Eu acredito até em Papai Noel. Acredite, se quiser. O rei Salomão, na época da construção do templo em Jerusalém,
convocou um famoso artesão para que ele fabricasse, em bronze, todos os objetos de culto e de decoração. Acredite, se quiser. Viu, eu não falei? Falou, Edgar, falou. Você só se esqueceu de dizer o porquê da coisa. Você ficou aí fascinado com o assunto e esqueceu de dizer o porquê do bronze ter sido usado desde aquele tempo. E qual é o porquê? Vamos ver se você sabe. É simples. O bronze tem mais dureza e mais resistência mecânica do que o cobre puro. E também ele tem mais resistência à corrosão e, além disso, é um bom condutor de eletricidade. Pô, senti firmeza. Bom, gente, então aí já começou a sair já da parte ali do roteiro lá, né, do texto ali, né, que foi elaborado para chegar nas propriedades propriamente ditas, né. Então o que ela falou aí foi exatamente um melhoramento mediante a liga, né, que é o acréscimo lá do estanho no cobre, tá certo? Então você viu só as propriedades que ela acabou de citar agora? É exatamente isso que faz com que, no caso ali, o cobre, ele passou a ser um bronze, então para poder fazer utensílios e estátuas, além de ornamentos, que foi citado agora aí, tá bom? Então, veja só, isso já era conhecido há muito e muito tempo atrás. Agora, para ela me convencer que sabe tudo mesmo sobre o bronze, só falta ela me dizer a proporção de estanho que entra na liga com cobre. Nas ligas de bronze mais usadas hoje em dia, a adição de estanho no cobre chega até 12%. É claro, essa proporção depende de para que serve a liga e onde ela vai ser usada. Pô, senti firmeza, hein? A firmeza, ou melhor, a dureza do bronze depende da quantidade de estanho que entra na liga com o cobre. O bronze com até 10% de estanho pode ser estirado e laminado. Além disso, ele torna-se muito resistente à tração, à corrosão e à fadiga. O bronze com até 10% de estanho é muito usado na fabricação de buchas e engrenagens para trabalho pesado. Ele é muito usado também em mancais, tubos que suportam alta pressão, componentes para a indústria têxtil, química, de papel e na fabricação de eletrodos para soldagem. Agora, tem uma liga de cobre e estanho que é desoxidada com fósforo. Essa liga chama-se bronze fosforoso. O bronze fosforoso é muito usado e pode ser conformado por dobramento, recalcamento, prensagem e forjamento em matrizes. O bronze fosforoso pode ser soldado com facilidade com solda forte de prata ou por fusão. Ele é muito usado na fabricação de contatos elétricos e mangueiras flexíveis. Numa liga de bronze também podem entrar outros elementos em pequenas quantidades, como é o caso do chumbo, do fósforo e do zinco, por exemplo. O chumbo, adicionado ao bronze, pode melhorar a usinagem da liga. O fósforo, além de desoxidar a liga, melhora a qualidade de peças submetidas à fricção. E o zinco aumenta sua resistência. Pô, que bela liga o bronze, hein? Quanta coisa não se faz com a união entre o cobre e o estanho, hein? É, mas você sabia que já existem bronzes especiais que simplesmente não contêm estanho? O quê? Bronze sem estanho? Exatamente. É uma liga que tem boa resistência mecânica e, além disso, boa resistência à corrosão e ao calor. Quer um exemplo? Manda aí. O bronze de alumínio. O quê? Bronze de alumínio? Edgar, pega leve. Tá assustado com o quê? O bronze de alumínio contém até 13% de alumínio. Ele é muito utilizado para a produção de chapas e peças com boa resistência à corrosão. E também na fabricação de produtos como tubo de condensadores, evaporadores, trocadores de calor, recipientes para a indústria química, autoclaves e muitos outros produtos. Mas além do bronze de alumínio, existem muitas outras ligas de bronze sem estanho, como é o caso do bronze ao silício, usado na construção naval, e do bronze ao berílio, usado em equipamentos de soldagem. Tudo bem. Bronze ao silício, bronze ao berílio. Só tá faltando bronze vinagrete e bronze 4 queijos. Muito engraçado, Edgar, muito engraçado. Agora, já que você tá tão inconformado com a versatilidade do bronze, vamos estudar mais uma liga que resulta do cobre, o latão. Que tal? Vamos estudar? Vamos lá. Legal. Eu estava mesmo a fim de estudar um pouco mais sobre o latão. O latão, você sabe, é uma liga de cobre com zinco que dá um efeito ótimo.
O latão é muito encontrado em peças de decoração, nos vasos, naquelas fechaduras bonitas. Pois bem, o latão é uma liga de cobre que tem de 5 a 45% de zinco. E ele muda de cor. Ele muda de cor conforme a porcentagem de zinco que tiver na liga. Quer ver? Fique por dentro. Com 2% de zinco, o latão tem a coloração do cobre. Com 10%, fica com a cor do ouro velho. Com a quantidade entre 15% e 20%, é chamado de latão vermelho por causa da coloração avermelhada que ele adquire. Um teor de zinco de 30% a 35% dá ao latão a cor amarelo brilhante. E com 40% fica amarelo claro. Agora, tem muito mais coisas para serem ditas sobre essa liga. Ela é dúctil, maleável, tem boa condutividade elétrica, boa resistência mecânica, além de uma excelente resistência à corrosão. Ela pode ser forjada, fundida, laminada, estirada a frio. Veja agora alguns dos principais aproveitamentos do latão. Conforme a porcentagem de zinco na liga, o latão é aproveitado para fazer cartuchos, núcleos de radiadores, rebites, tubos, varetas. Agora, também dá para adicionar outros elementos de liga ao latão para melhorar suas propriedades. Esses elementos são o chumbo, o níquel e o estanho. Ih, o latão é igual ao bronze. Sai a moda da casa, ao molho pardo. Só se for o latão da sua terra. No latão que eu conheço são adicionados elementos de liga. Por exemplo, o latão ao chumbo, que é bom para ser usinado e muito usado em peças para estampagem a quente. Ou é o latão ao estanho, que é altamente resistente à corrosão marinha. E é o latão ao níquel, que é usado no lugar do bronze para fabricar molas e casquilhos de mancais, compreende? Tudo bem, a gente já estudou algumas ligas feitas com cobre. O latão e o bronze, principalmente. Só tá faltando... As ligas de cobre e níquel. Isso mesmo. Esta aqui é uma liga de cobre e níquel. O níquel entra numa proporção que varia de 5 a 50%. Esta liga é bastante dúctil. Ela tem boa resistência mecânica, resistência à oxidação e boa condutividade térmica. É uma liga muito boa para trabalhar porque é bastante conformável e aceita a maioria dos métodos de solda. Com um teor de até 30% de níquel, esta liga é bastante usada em tubulações, pneumáticas e hidráulicas, em moedas e medalhas e também na fabricação de resistores, tubos e componentes de condensadores. Já num teor que varia entre 35% e 50%, esta liga de níquel e cobre é bastante usada na fabricação de resistores e chama-se Constantan. Agora que você já tem uma boa base sobre cobre e as suas ligas, eu tenho uma sugestão. Pegue o seu livro e estude uma parte muito importante para você saber como usar esses materiais, a normalização. Porque, assim como todos os outros metais que nós já estudamos, o cobre e suas ligas são produzidos de acordo com normas técnicas que você precisa conhecer. Agora, o que nós estamos precisando aqui é uma boa revisão, você não acha? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, você viu como se pode melhorar as propriedades do cobre e conheceu a liga metálica mais antiga que existe, o bronze. Você viu como ele tem diferentes resultados conforme a proporção dos metais que entram na liga. E conheceu também outras ligas importantes de cobre, como o latão e o Constantan. Com essa teleaula você aprendeu um pouco mais sobre os metais não ferrosos. Mas o nosso estudo desses materiais não fica por aqui. Não, senhor. Pode pegar o seu livro e tratar de dar uma boa estudada sobre esses materiais, que na próxima teleaula tem mais. Até. Muito bem, gente. Então, estamos de volta aí, né? Aí foi um apanhado geral das ligas do cobre, que tem a ver com o nosso último slide, que nós comentamos agora com vocês aqui, só para vocês terem uma noção geral de como que é aí a questão do cobre, como que ele é utilizado. As coisas que ele vira cobre alumínio, vira bronze, vira latão, né? Vira cobre níquel e outras coisas mais, né? Então, gente, assim, espero que vocês tenham gostado, que dá para vocês possam vir a aplicar isso na vida de vocês, passem a analisar os materiais que vocês estão pegando e tal. Aliás, isso é uma coisa que foi um pedido que eu falei para vocês.
À medida que vocês estiverem trabalhando, que você estiver ou em casa mesmo, tal assim, que pegar algum tipo de metal, dá uma olhadinha ali, vê o que é. Se vão ter na mão de vocês com facilidade alumínio, vários tipos de aço, né? Por exemplo, um garfo, por exemplo, é um aço inox, né? Uma peça aí, uma medalha, qualquer coisa assim, pode ser de latão, pode ser de bronze, pode ser, enfim, de alguma das ligas do nosso querido cobre, né? Ou até mesmo da peças de alumínio que você tem na casa de vocês aí, que vocês encontram com facilidade, não só das latas, né? Gente, a galera aí que gosta da cerveja, não é isso? Né? A turma aí da cerveja aí, mas também é de forma geral, né? Que vocês possam pegar alguns metais ali, dar uma avaliada, assim, tentar ver quem que tá na mão de vocês ali, tá bom? A gente vai exibir agora um rápido vídeo, muito curtinho mesmo, com relação à reciclagem do cobre, tá certo? E a gente já volta. Minutinho só. Aí vocês estão vendo então, né? O processo de carregamento do cobre, como o cobre chega, né? Esses blocos já são amassados, já são depois de várias coletas, né? Derreter. Aí vão ser depositados em moldes, né, de ferro fundido. Aí entra o resfriamento através de água, né? Tá vendo? Cada barra dessa ali, dos moldes, 10 metros de comprimento de cobre maciço, olha lá. Aí, ó, corte dos tarugos, 450 kg cada um desse daí, ó. Aí tá olhando no espectrofotômetro. Essa é uma moeda que foi queimada. Dá uma paradinha, Guilherme. Volta só um pouquinho lá. Olha só. Volta mais um pouquinho. Olha só o equipamento. Aí, ó. Esse equipamento aí é um espectrofotômetro. Espectrofotômetro de absorção óptica, se eu não estou enganado. Ele pega aquela moeda, anda um pouquinho. Olha lá, colocou ali. Ó, tá vendo aí? Esse pedacinho redondo de cobre aí é chamado de moeda. Então é tirado lá quando derrete ele, que o cobre está líquido. E aí ele vai fazer a verificação de todos os elementos químicos que estão dentro desse cobre aí. Então aquela ponta ali, ela vai queimando. Ela dá uma descarga elétrica ali, ela aquece, queima. E o resultado dessa queima é analisado por esse equipamento aí. Toda que essa máquina grande toda que fica por trás ali. Aí essa é a queima, pra vocês terem uma ideia. Então nesses 3 pontos queimados aí verificado quais são os elementos químicos que tem nessa moeda aí. Essa moeda corresponde a uma corrida. O que é uma corrida? Sabe aqueles tarugos de 10 metros? Aqueles tarugos de 10 metros saíram lá? Aqueles tarugos, todos eles vêm de um cadinho, ou seja, de uma panela cheia de cobre derretido. Então é colocado nos vários moldes, cada panela corresponde a uma corrida. Então você pega uma moeda dessa daí, um corpo de prova desse, né? Chamado vulgarmente de moeda, e a partir dessa queima aí, eles analisam e vão falar que aquelas barras de cobre correspondente àquela corrida que está linkada, que está amarrada a essa moeda aí, tem os determinados componentes químicos, tá bom? Isso é para dar a rastreabilidade. Veja só, de um cobre que foi reciclado, beleza? Os tarugos aquecido novamente, agora eles vão ser vermelhinho, ó. Isso é de calor, tá? Eles vão para extrusão agora.
ser extrudado, olha só. Ó, ele vai passar numa matriz, tá vendo? Aí empurrado por um cilindro. Outro cilindro. Aqueceu e... Esse resfriamento é para evitar a oxidação. Olha como ele está mais fino, tá vendo? Ele fica mais fino, mais comprido. E agora já é tubo já, tá vendo? Já tem até uma... Agora vai ser a frio, não vai ser mais a quente. Não vai ser mais aquecido. Olha lá a laminação, tá vendo? Vai reduzindo o diâmetro. Olha como ficou fininho e comprido. « 120 metros de tubo aí, tá vendo? Olha como que ele é mole, molengo. Foram enrolados. Essa impressão é gravado uma... tá vendo? Vai afinar um pouquinho mais. Fazer um acabamento interno. Ser endireitado, né? Retificado, endireitado, olha lá. Daniel que gosta de tubo, né? Ele sabe, trabalha com tubo. Aí, ó. E agora eles são... Olha lá, bobinados praticamente, olha lá. Passa por um tratamento térmico de recozimento. E agora vai ser armazenado. Bom, gente, vocês viram aí então o processo de... tem mais ainda, não acabou o vídeo ainda não? Tá na metade. Nós vimos agora a questão da reciclagem de material de cobre, tá certo? E transformado em tubos, ok? Vamos continuar. Agora o T-corte, tá vendo? Ele é utilizado como eletrodo aí, ó, tá vendo? Para corte a laser. No caso ali, ó, o cobre é a ponta onde que tá queimando ali, ó. Tá cortando uma barra de... um perfil, perdão, de aço. Ó como que ele corta. Essa máquina é uma máquina de CNC, né? De comando numérico computadorizado, olha lá. Ela está executando o corte. O corte é muito... Olha lá, outra ponta de cobre fazendo gravação, tá vendo? Olha lá, ó. Olha que corte legal. Ô, Daniel, pode falar. Todos os bicos aí são de cobre, né? Exatamente. Exatamente. Todos os bicos de laser plasma são feitos de cobre para o traspasso da eletricidade, né? Senão, a eletricidade é o... como se chama? O corpo para efetuar o corte ali. Exatamente. Aquela ponta lá que você falou, esse bico aí que você falou, é uma ponta chamada de eletrodo. Então, eletrodo. Ele faz a passagem, por isso a condutibilidade elétrica. Lembra que nós falamos no início da aula?
Sim. Então, ele facilita essa parte de condutividade elétrica. No caso, ele facilita a passagem do feixe de laser. Por isso que ele é utilizado. Exatamente. Esse aí no plasma lá aqui da Tuberfil tem, né? Por exemplo, o bico vai eletrodo no meio, Sim, junto com o bico de cobre, para fazer o contato, para fazer o corte da chapa, né? exatamente. Que é o eletrodo principal, né? O cara principal de tudo isso aí. Exatamente. É o eletrodo principal. Aí ele é utilizado na máquina de plasma, na corte a laser e por aí vai. E vocês viram o E corte preciso que a dá. laser já é diferente, né? Já a laser tem um sistema mais diferente, mas tanto ele que queria ressaltar o bico, esses são caros pra caramba. São. Se um bico pequenininho que usa uma laser ali é R$ 75 e ele vem de fora, não vem daqui no Brasil. Então, Por exemplo, a Bentra vem da Alemanha, vem da Europa. Não vem, digamos assim, que é comprado no Brasil. não é feito aqui, não é fabricado aqui não, é feito de E fora. é pago em euro, né? Não temos tecnologia, até tem, né? Mas assim, as empresas, que nem as multinacionais que trazem, que tem sede lá fora, compram isso muito mais barato lá fora, né? Obviamente. Tá bom? Tá bom. Vamos lá então, vamos continuar. Olha só esse corte aí, ó. A precisão do corte. Tá vendo lá que esse é um corte a laser, tá vendo? Apesar do bico ser de... Do bico não, do eletrodo ser de cobre. Olha só esse acabamento. A precisão. E obviamente, né, a velocidade, né? Esse perfil quadrado ele é obviamente mais fino, né? Mas veja só que... Como é legal, né? É muito da hora. Olha só o perfil que foi formado. É com formação a frio aí, tá? Aí já não é mais um processo... Como é que chama? Que tem que ter aquecimento e tudo mais. É com formação a frio. Então, agora as peças vão ser... As duas partes vão ser prensadas. Vou fazer um perfil só. Ela foi fechado. Acaba sendo. Mas não é cobre, não. Olha o tamanho da máquina. Acho que já é aço, Guilherme. Acho que não é cobre, não. Pode. Bom, a gente vai parar por aqui porque aqui já saiu já do cobre, tá indo para outro tipo de material. Tá bom, gente? É que a gente queria mostrar exatamente aqueles cortes que era de... no final lá que mostrou que era o laser com as ponteiras, né, com o eletrodo de cobre. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, tá certo? Ela ficou bem rica por questão dos vídeos, assim, que dá para você ter uma noção melhor de como que se tem a obtenção do cobre, tá certo? Do alumínio, que espero ter ficado bem claro para vocês. Ressalto novamente que tanto cobre como alumínio, né, são muito utilizados no dia a dia das pessoas, tá certo? De forma em geral, né? Dentro das casas, e também o aço que está em tudo quanto é parte também, né? Então nós, com essa aula de hoje, a gente fechou os 3 principais metais que foram utilizados ao longo da humanidade, né? Os 3 tipos de materiais mais utilizados ao longo da humanidade. Agora a gente ressaltamos também a importância, né, dos polímeros, né, no caso dos plásticos, que são jovens, né, em relação aos outros 3, né, alumínio, aço, ferro e cobre. E então a gente fecha esse ciclo aí dos 3 metais mais utilizados, tá bom?